você me ajudou. Quanto tempo, amiga! Ai, Samantha, quanto tempo, hein? Você sabe que esses ventos todos, olha, meu chapéu não para quieto. Tô quase perdendo ele. Ai, tô com tanto trabalho, amiga, você não sabe. Virei estagiária em Olha, que legal! Um dia ainda viro bruxa, mas por enquanto sou só estagiária. Mas tudo bem, já é um bom começo. E você sabe o que o Dumbledore me pediu? O quê? Ai, ele pediu para eu resolver certos mistérios da Câmara Secreta. Nossa, Samantha! Ai, eu fiz até um checklist do que aquele mocinho Harry Potter andou aprontando. Você pode me ajudar? Claro, Samantha! Eu adoro ficar olhando para aquele mocinho. Ele é muito especial para mim. Então nós vamos começar aqui no meu checklist. Quando ele ainda está na casa daqueles tios. Ai, você sabia que o tio Dursley chamou um amigo dele, construtor, para jantar e quis ser aquilo que ele não é? Olha, realmente, Samantha, esse tipo de relacionamento profissional, né, que as pessoas ainda têm que agradar o cliente, tem que ter o falso prestígio, é complicado, porque as pessoas começam a lidar com os outros de uma forma artificial e achar que todo tipo de relacionamento vai ser desta forma, né, com agrado, com bajulação. E aí, esse tipo de tratamento gera desconfiança. Por quê? Porque se a pessoa agrada o outro, ela vai achar que o outro também agrada ela. Então, vínculo não existe. Porque a pessoa, para ter um vínculo, ela precisa dar algo. Você vê lá o tio, né? O filho deles tendo que agradar com mais e mais presente. Então, o valor invertido, o valor é o presente, não é o relacionamento. A gente tá com uma situação bem complicada, viu, de relacionamento. E você vê, o Harry Potter, esse menino realmente é especial. Você pode anotar aqui, viu? Ele não tem esse tipo de coisa. Ele não vai atrás de agrado. Ele não se relaciona com quem agrada ele, paparica ele. E ele é bem na dele mesmo. E escolhe os amigos dele. Então, ele tem essa postura. Você olha para ele, ele é um menino tranquilo, ele está centrado nele mesmo, ele não tem essa preocupação. Então, ele escolhe as amizades, que ele sabe que ele pode ser ele mesmo. Sabe, né? Com tantos problemas que ele teve com o tio, ele é expert em saber quem é esse tipo de pessoa que ele tem que evitar. Foi criado dessa forma, né? Sem dúvida. E no meio do fingimento. Então ele quer a essência, sem fingimentos. E esse é o vínculo. O vínculo se forma quando a gente pode ser o que é. Assim como é você, né, Samantha? A gente fala tudo que a gente acha que tem que fazer. Gostou, não gostou, tudo bem, não é? E outra, eu posso falar algumas coisas para você e você não vai ficar chateada, né? E se você ficar, você vai falar, não gostei. Então, esse tipo de relacionamento é que gera vínculo, é que cresce o relacionamento. Esse é o verdadeiro, é o real, é viver o real que nós somos. E esse menino, o Harry Potter, e você sabe que ele escolhe tão bem, que você vê, né? Ele, a Hermione e o Rony. Sempre onde está um, está o outro. Então ele sabe escolher. E eles são diferentes, mas eles se trabalham dentro das habilidades de cada um. Você vê que o quanto é diferente a Hermione, do Rony e o Harry. Cada um deles é bem diferente do outro, mas eles se dão bem pelo que eles são. Eles trabalham dentro das habilidades. Isso é que cresce o relacionamento. É isso.
que faz a evolução, viu? Me diga com quem andas que eu te direi quem tu és. Ah, mas deu tudo errado, né? Sabe por quê? Porque era aniversário do Harry Potter e ele achou que todo mundo tinha esquecido do aniversário dele. Você sabe que eu acompanhei, né? Consegui perceber que ele ficou o dia inteiro chateado, porque não recebeu comunicação de ninguém. E aí ele até achou que aquele tio ia fazer uma festa para ele, mas não era nada disso. Aquele tio, duvido. Aí ele construiu, realmente, ele ficou muito mal o dia todo do aniversário dele. Mas à noite, quem aparece lá? Quem? O Rony. O Rony, um amigo dele, que estranhou, né? Mas por que ele não se comunicou? Foi lá ver o que estava acontecendo. E lá ele conseguiu perceber, o próprio Harry Potter, que as cartas foram desviadas. E ele não recebeu informação nenhuma. E aí a gente aprende o que, Samantha? Que realmente a gente tem que ver a realidade. Ele passou o dia inteiro na imaginação de que os amigos não gostavam, né? Isso fez um mal tão grande para ele, mas não tinha nada de verdade. Quantas vezes a gente faz isso, hein? Direto. A gente imagina coisas que não tem evidência nenhuma. Imagina do outro ser de uma determinada forma. Imagina que o outro pensou tal coisa de nós. A gente vive imaginando, criticando, julgando. E o quanto a gente tem de realidade? Nada. Eu vou poder conhecer você se eu tiver uma relação aberta e ainda um pouco de você. Agora, se eu não tiver muita a relação aberta, como que eu vou te conhecer, Samantha? Eu vou imaginar do jeito que eu acho que você é. São os nossos olhos que veem, né? Então a gente acaba julgando. E é esse julgamento que acaba afastando. Aí a gente não cria os vínculos. Afasta ao invés de aproximar, que seria o ideal, né? E tudo isso por conta de a gente saber que existem relacionamentos que são artificiais. E aí isso gera uma desconfiança. Mas aonde a gente se sente bem, em termos de relacionamento, que a gente pode ser a gente mesmo, não tem problema nenhum, a gente é o que é e a gente tem que prestar atenção nisso. Essa nossa mania de criar problemas imaginários é a nossa cabecinha, né? Então, é esse pensamento rápido que nós temos, né, que é uma proteção nossa por conta desses não podermos em todos os locais ser nós mesmos. Então a gente tem essa situação de antecipar algo. E aí o pensamento, antes mesmo de você achar que o pensamento já está correndo, as imagens já estão surgindo. E isso leva a gente a pensar no outro numa forma que nós estamos imaginando. E com certeza, na realidade, aquele outro não tem nada a ver com o que a gente imagina, né? E a gente também tem outra coisa. O nosso pensamento também tem receio de achar o que o outro está pensando de nós. Porque nós pensamos deles também. Olha quanta confusão. A cabeça fica assim toda girando. Por isso de tantos problemas, né? Sem solução. Vamos fazer um teste, Samantha? Ai, mas tem nota? Eu não quero ser avaliada. Não, eu já estou longe da escola. Não precisa de nota. Não tem nota? Não. Ai. Ufa, então podemos, né? Teste sem nota, tudo bem. Então, agora nós vamos testar sua comunicação, tá bom? Isso para você aí também perceber e avaliar o que você responderia, viu? Então vamos lá. Você tem uma amiga, que você vai sair com ela e ela que está com o carro. Aí você chega no evento feliz e contente, tá lá, de repente a amiga fala para você: Samantha, preciso ir embora. E o que você diz? Eu não quero ir. Aí ela fala: então, Samantha, não tem como, eu vou ter que ir embora. Ai, mas eu queria tanto que você ficasse. Não tem como. O que você poderia dizer? Por que você precisa ir agora? Ah, essa é uma chave de comunicação. Muito bem. Então, aí ela vai falar: olha, Samantha, eu tô com uma pessoa que vai entregar encomenda na minha casa, é uma amiga minha, daqui 1 hora. E eu preciso chegar a tempo. Será que a gente não pode passar na casa dessa amiga para pegar a encomenda? Ah, ótima solução.
Aí ela ficou contente, então vamos aproveitar o evento. Samantha, você sabe que um dia você me ignorou, viu? Eu? Você Como me ignorou. eu fiz isso? Olha, faz 2 dias atrás, você estava com aquela sua amiguinha lá. Você nem olhou para mim. Mas eu não te vi. Você não me viu? Não. Você tá um pouco lerda, né? Nossa, que maneira de falar comigo, amiga. Ah, mas ela tá lerda. Vocês não acham que ela tá lerda mesmo? Ah, entendi. No que eu estou lerda mesmo, Zé? Ah, agora pegou, hein? Na hora de responder. Fiz 2 exercícios com você. Então, olha como se a gente questionar, perguntar, a gente encontra sempre uma solução em conjunto. E o que a gente faz é ficar no problema sem analisar realmente o problema. Então, esta forma que eu te expliquei, né, que foi um teste, esse teste é o que a gente deveria fazer na maioria das vezes. Se a gente tem dúvida, se a gente interpretou mal, se a gente não gostou do que a pessoa falou, tem que perguntar. Você pode imaginar uma pessoa falar assim, ai, como você é chata. Aí a pessoa já imagina que ela é todinha chata, porque a gente tem essa coisa de achar que a gente sempre é menos. Não, você tá chata porque eu já sinalizei antes com você, tentei conversar e você não me notou. Aí a pessoa vai perguntar, mas quando? Ah, foi no café? Eu não vi também. Então, o quanto a gente se engana nas conversas, nos diálogos e o quanto a gente precisa analisar o problema. Eu acho que é porque nós criamos expectativas. A gente sempre cria expectativa em função do outro. E aí uma amiga já me disse, expectativa é igual paçoca, esfarela que é uma beleza. Ai, mas vamos lá, e aquele mocinho, ele vai para casa do Rony. Do Rony? E aí o que acontece? Ah, na casa do Rony é especial, porque o Harry chega e se sente super à vontade naquela casa. O Rony todo preocupado e o Harry totalmente solto. Você sabia que ele foi fazer atividade na casa do Rony? Junto com o Rony. Tem uma família, né? Não é igual aquele tio dele. Uma família de verdade que pode conversar abertamente, né? Então, e ali ele se sentiu ele mesmo e se sentiu integrado, como se fosse a própria família dele. E ele mesmo ficou admirado com o sentimento. Ele é tão sensível, né? Porque falta tanto carinho para ele que, às vezes, aquilo que a gente acha que é simples, para o Harry Potter é algo assim fenomenal, né? Estar com a família do Rony. Então, a gente também precisaria pensar, né? Qual o tipo de lugar que a gente se sente bem? Não são todos os lugares que nós podemos ser quem somos realmente, né? Mas o quanto é bom estar com pessoas que a gente pode ser a gente mesma, né? É onde a gente se sente em casa. Às vezes não é nem dentro da nossa própria casa, né? Mas o importante é que ali o mocinho ficou de verdade em casa. E aí aprontaram, né? Porque aí começaram a se sentir, aprontaram. Você viu como eles foram para Hogwarts? Eles perderam o trem. Ah, você está falando do episódio do carro, né? Então, você vê só, tanto o Rony como o Harry, eles são muito rápidos na solução, né? Também pela idade, né? A gente tem que avaliar. Só que aí o que acontece? Eles não avaliam desvantagem e desvantagem. E aí o que vai acontecer? Quer dizer, o Rony teve a implicação difícil do pai dele por conta dessa situação. E quando eles chegaram lá, chegaram ao objetivo, solucionar a situação, porque chegaram na escola. Mas tiveram que fazer uns trabalhos na escola por conta da situação. No final de toda a história, deu tudo certo. Mas o que fica para a gente pensar? O quanto a gente tem que avaliar vantagem e desvantagem diante de uma situação difícil. É alguns minutos, mas você tem que pensar. Porque ali poderia se evitar algumas coisas. No caso do nosso mocinho, os dois foram bem rápidos em resolver. E resolveram. No fundo, sempre dá tudo certo para o Harry, né?
porque parece que aquele menino realmente ele tem algo de diferente, né? Especial. É, realmente, ele é especial. Voltando a falar em gente que quer ser o que não é, você viu aquele professor? Ai, até anotei o nome dele, Lockhart. Ele conseguiu enganar o Dumbledore. Nossa! Ai, um professorzinho como aquele, melhor eu, né? Melhor eu que sou estagiária. Ai, que professor. E essa me contaram bem a história, hein? Porque ele aplicou um feitiço de memória e capturou toda a informação daquelas pessoas. E aí ele se passou a situação de mérito de todas aquelas pessoas. É muito ruim isso, né? E quantas pessoas ainda olham assim os ídolos como alguém extraordinário, como um ser humano que não tivesse erros, né? E é um engano muito grande. Esse professor, ele pagou em essa situação, porque diante da pior situação que houve na escola, quem foi indicado para resolver? O Harry. Não, Samantha. O próprio professor. O próprio professor. Por quê? Ué, ele não tinha todos os méritos de saber tudo? Ele foi indicado. Aí o que aconteceu? Mas ele não sabia nada. Então. Aí o Harry foi atrás dele para resolver a questão da Câmara. E acharam ele lá querendo se safar. Mas não se safou. Arrumando as malas. Então, isso é para a gente ver o quanto a gente tem que estar sempre atento a essa questão de ídolos, heróis assim que a gente mal conhece, né? Que tem títulos aí, e quanto as próprias pessoas se sentem inferiorizadas diante de uma pessoa que parece que ela deu palestra ou que ela fez alguma coisa diferente, ela já tem o dom da sabedoria divina. É difícil, né? Então a gente tem que se valorizar mais dentro das nossas habilidades. E olha, o Harry e o Rony já estavam meio de olho em cima daquele professor, porque eles já viam que tinha alguma coisa de errado. Então, quem não é muito fã de líderes, né, de pessoas influentes, eles ficam um pouco atrás, porque eles ficam assim, será que é mesmo tudo aquilo que está falando? Então, nesses casos, a gente tem que perceber o quanto a gente se deixa levar pela figura, pela imagem. E hoje está pior ainda, né? Porque olha os meios de comunicação, é tudo imagem. Então a pessoa olha aquela imagem bonita, fala bem e tal, mas acha que ele não é um bruxo ou um trouxa comum. Acha que ele é alguma coisa fenomenal. E a própria pessoa, sabe o que acontece? Ela fica inferiorizada diante da pessoa. Então tem aquelas pessoas até que copia a roupa, tenta ser igual. Quer dizer, se deixa de ser a si mesmo para ser um modelo que mal conhece. As pessoas olham as imagens e acham que a vida da pessoa é a imagem que ela posta, que ela coloca. Aí eles acreditam que eles não têm tanta habilidade quanto aqueles que aparecem. E aí eles tentam ser iguais e ficam se distanciando de si mesmo. Quer dizer, não trabalham as suas próprias habilidades, se enfraquecem. Então, o cuidado é esse, o quanto a evolução tem que acontecer na pessoa. Ela não tem que ser ninguém além dela própria. E a gente vê que o Harry Potter é um exemplo, porque ele é o que ele é e não tem como mudar. Ele é frágil, ele tem medo, ele é corajoso, ele tem receio. Então, ele se vê em todos os sentimentos e nem por isso ele é menor que ninguém. E às vezes o cuidado é que a gente olha aquela pessoa que aparentemente parece que tem muita coragem, né? Como esse professor, e acha que ele é tudo aquilo e não se valoriza. E acaba criando dependência com o tipo de pessoas que nem conhece. Tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes a gente quer ser quem a gente não é.
Esse é o problema maior, não é isso que você está dizendo? Não. Ai, mas vou te falar de outra coisa que tá aqui. O que, Samanta? Apareceu um fantasma. Mas você tem medo de fantasma, Samanta? Eu? Não tenho não. Imagina, de jeito nenhum. Mas você sabia que os fantasmas, eles não evoluem? Eles vivem o mundo dos vivos, mas não evoluem, eles não seguem o caminho deles. Então, esses fantasmas que a gente vê são fantasmas que não quiseram evoluir. E você sabe que o pai e a mãe do Harry Potter não aparecem para o Harry. Só aparece no espelho e na memória. Então, porque eles evoluíram, eles seguiram. Então você vê que esses fantasmas vivem o passado, porque eles não seguiram em frente. Aí eu fico pensando, quanto de nós não estamos vivendo o passado e deixando de viver a vida, o novo? Não seguir o novo e estamos seguindo o velho? A gente tem que pensar sobre isso, viu? É o presente. O bendito presente que a gente ganha e a gente não usa. Qual que é o presente? O dia de hoje. E muitas vezes criando uma ansiedade enorme, porque a pessoa quer já projetar o futuro antes mesmo dele existir. Mas aí o que acontece? Ela não vive o dia a dia e ela se frustra, porque às vezes a coisa não é como ela imaginou. E aí o futuro, ela está querendo que seja aquilo que ela imaginou. Então ela destrói todo o próprio futuro que ela poderia ter num fluxo normal, sem ansiedade, sem preocupações. Quer dizer, viver a vida com intensidade, né? Porque se você vive a vida pensando no como tem que ser, todo momento você está se frustrando e a vida mesmo está passando. Você não viu, você não notou as coisas, você passou correndo diante das situações, já nem sente mais o café com as outras pessoas, porque já está antecipando as coisas. A gente fica viajando na maionese, literalmente, né? E olha, a realidade está passando e a gente não vê. Mas se eu te contar que existem algumas vozes que falam sobre a ideia de ser bruxo puro. Olha que absurdo! Bruxo puro! Então, Samanta, você sabe por que acontece isso? Porque no início eram grupos, né? Famílias, sistemas. E aí o que aconteceu? Dependendo do local privilegiado que um esteja diante do outro, aí começou a surgir as intrigas, os conflitos. Aí aquele achava que ele era melhor do que o outro. E hoje em dia a gente já tem time melhor do que outro time. Né? Então a separação é cada vez maior entre os seres humanos. E sempre os bruxos e os trouxas também. Eu aproveitei e estudei sobre o que a bruxa Zênia falou sobre as civilizações do mundo dos trouxas. Um exemplo é a Era Axial, que aconteceu por volta de 800 a.C. a 200 a.C. E segundo o filósofo Karl Jaspers e a historiadora Karen Armstrong, a Era Axial foi uma época em que se intensificaram as diferenças sociais. Os reis, os governantes dos diferentes reinos e das cidades-estado, que antes cuidavam do povo, pois era um interesse mútuo, passam a cuidar dos seus próprios interesses. Nessa época, as batalhas entre reinos e cidades-estados se intensificaram em grande parte do mundo. Os pobres estavam cada vez ficando mais pobres e os ricos estavam cada vez ficando mais ricos. Os privilégios de uns à custa do sacrifício de outros geravam cada vez mais conflitos, batalhas intermináveis
e um povo se achando melhor que o outro. O povo não é mais um, e as diferenças se tornaram problemas maiores. Curiosamente, nessa mesma época surgiram pensadores, filósofos e religiosos com a ideia da valorização do eu como ferramenta para desenvolvimento pessoal, através da reflexão e da autoanálise, né? Não seria uma resposta a essa época em que as pessoas estavam mais distanciadas umas das outras? Há alguns exemplos que a gente pode citar. Sócrates, outros filósofos da Grécia também, Confúcio e Lao Tse na China, Jeremias, profeta do Antigo Testamento, Zaratustra ou Zoroastro na Pérsia, Buda na Índia. Não é curioso também o fato deles não se conhecerem? A ideia de bruxo de sangue puro é contrária à ideia de aceitação das diferenças sociais. Não aceitar o que é diferente nos outros não seria o mesmo do que não se permitir ser diferente? Percebemos que a empáfia e o orgulho nos Malfoy nada mais é do que a tentativa de ser superior aos outros, mas que é o mesmo que não se permitir ser falho ou vulnerável. A melhor coisa que nós temos são as diferenças. Pensou um mundo sem diferenças? Ia ser um horror. Então, tudo que é diferente é o que nós temos de mais belo. E aí, olha, anota também isso, porque o Harry Potter é outro exemplo. O que acontece com ele? Ele tem os amigos totalmente diferentes, como eu disse para você. Você lembra, né? Sim. Então, eles passam por situações difíceis e cada hora um parece que consegue resolver melhor do que o outro, porque eles se juntaram nas habilidades. Mas na vida normal, a gente não vê muito isso, porque a gente se distanciou pela falta de comunicação, se distanciou por causa de sistemas diferentes, de família, e o quanto é difícil as pessoas se juntarem. Se vem um membro diferente para a família, já é olhado, de forma diferente. Então, a questão do sistema dá a impressão que todos são iguais. Chegou um de fora, já é diferente. Para ver o quanto é forte isso em nós e o quanto a gente vai ter que trabalhar essa diversidade, porque nós somos diferentes. E sabendo que somos diferentes e valorizando, nossa, eu acho que o mundo iria evoluir. Porque tantas cabeças diferentes pensando e se juntando para pensar, você não acha que seria melhor, Samantha? Concordo plenamente. Então, ia ser algo muito mais belo. Todos diferentes se unindo. Ai, Zênia, mas olha, vamos para aquela parte que é a que mais importa. A abertura e a entrada da Câmara Secreta. Olha, essa é difícil, hein? Aquele mocinho, Harry Potter, ele se saiu de uma bem difícil, viu? E vocês sabem, ele teve que sozinho entrar naquela câmara. Por quê? Porque ele era o único que falava com as cobras. E aí ele conseguiu abrir a câmara através do banheiro feminino, tinha um lavatório e eles conseguiram entrar. O Rony não podia entrar com ele, ele entrou sozinho. E lá ele se deparou com a Gina deitada. E aí ele correu para levantá-la e ela não conseguia levantar, estava sem força. Aí ele percebeu o Tom Riddle do outro lado, né? E que a gente já sabe que é o Voldemort, né? O Lorde da Morte, que estava lá. Mas ali era a imagem dele mais novo, na idade do Harry Potter. E aí o Harry Potter começou a dialogar com ele, para tentar entender o que estava acontecendo ali. Claro que o Harry Potter também estava com medo, mas a vontade de salvar a Gina era tão grande que ele estava ali empenhado a resolver isso. Mas o Tom Riddle, que é o Voldemort, está interessado em saber do Harry como que ele se safou da morte. O Harry explica para ele que foi o feitiço do amor da mãe para salvá-lo. Aí até o Tom Riddle concordou. Esse feitiço realmente é muito forte.
Você tem interesse nessa menina, mas essa menina é fraquinha, ele falou para o Harry Potter. Ai, como julga. E ele explicou para o Harry que a Gina encontrou o diário que era para o Harry Potter encontrar. A Gina começou a conversar, escrevendo no diário. E a partir do momento que ela conversou com o Tom Riddle conseguiu ter força. É como se a Gina transferisse para ele a própria alma. Ai, que horror! E se a gente for avaliar, quantos não estão assim dependentes, né? Quer dizer, se juntam, se grudam em uma pessoa que acha que é fenomenal e a própria pessoa se enfraquece porque ela tem que ser colada naquela pessoa para poder ter um destaque que ela sozinha não tem. Elas se julgam inferiores. No caso da Gina, era a única filha mulher e ela achava que ela não tinha tanta atenção. E por conta disso ela foi buscar um amigo, mas um amigo que ela mal conhecia e conseguiu cair numa situação dessa difícil. E a gente pensa, quantos não estão no mesmo caminho? Quantos começam a conversar com gente que não tem nada a ver e que nem conhece, nem sabe quem é? E nessa história toda foi ficando mais complicada, porque aí o Riddle pediu para o Basilisco atacar o Harry Potter. E o Harry Potter já estava dentro de uma situação que ele próprio não sabia como ele ia sair daquilo. De repente ouve-se um barulho e aparece uma fênix. Vocês sabem, né? As fênix, ela tem um aspecto simbólico de renovação, de ressurgimento do novo, de algo que vai mudar a situação. A fênix é assim como surgir das cinzas, seria isso. Ela posa bem do lado do Harry, no ombro dele. E aí o Harry falou, puxa, acho que será que eu vou ter alguma ajuda, né? Mas aí o pássaro voa e ele fica com certo receio e aí o Basilisco começa a se distrair com o pássaro. O Voldemort, né? Ele fala para parar e atacar o Harry Potter, mas aí ele não quer saber, porque nessa situação toda, a Fênix conseguiu atingir o olho do Basilisco. E aí aquele sangue escorre, o Harry está meio atordoado ainda na situação, não sabe muito bem o que está acontecendo, cai o chapéu perto dele, ele vai pôr o chapéu, bate o negócio na cabeça dele, aí ele vai ver o que é que está acontecendo, é uma espada. Aí ele pega a espada, percebe que está próximo dele e crava na cabeça do Basilisco. E o diário do Tom Riddle cai próximo ao Harry Potter. Aí ele pega o dente da cobra e crava bem no diário do Tom Riddle. E aí o que acontece? Começa a sair sangue daquele diário. E a Gina consegue levantar. Então, o que é o diário? Eram as memórias dele. O quê? Como assim o diário e as memórias de Harry Potter? Ai, acho que a bruxa Zênia está sugerindo que se todos os personagens do filme fossem uma pessoa só, os confrontos com Voldemort e com o Basilisco nada mais são que os medos mais profundos do Harry Potter registrados no diário da sua própria memória. Na nossa vida também enfrentamos medos e memórias que nos assombram e que, se fossem pessoas, poderiam se parecer com Voldemort, por exemplo, não é mesmo? Podemos considerar então que a história desse livro, num sentido simbólico, é como nossas batalhas internas. E se a gente for pensar, o que é uma câmara secreta? Nós temos uma câmara secreta dentro de nós mesmos. Dentro de nós? É, Samantha. Porque quando acontece alguma coisa e a gente não está muito bem na situação ou ter uma raiva, para onde vai essa raiva se a gente não externar? Dentro de nós. E aí vira uma câmara secreta, porque não tem pra quem mostrar. Isso, e aquilo que eu não digo e que fica dentro da própria pessoa,
aquilo que a pessoa não fala e fica dentro dela, o que vai acontecer? Ela vai guardar em imagens. Então ela também tem uma câmara secreta. Uau! É. E aí as memórias, imagens estão todos dentro da própria pessoa. Enquanto essas memórias não são transformadas, elas ainda vão influenciar a nossa vida. E olha que o Harry Potter, com toda a coragem dele, ele enfrentou quem? O Voldemort, que ali estava com o Tom Riddle. Mas a gente sabe que era o inimigo número 1 dele, né? E ele também teve que enfrentar. Então, o quanto nós também temos que enfrentar as situações para poder ter uma fênix de mudança, poder renascer, aquela memória ser transformada. Agora eu estou começando a entender um pouco. E você vê que tem a espada como símbolo de corte. Aquela memória foi cortada, foi transformada, não tem mais. Então ele consegue seguir de uma outra forma. É como se ele fosse fortalecido. E nós também. Então, à medida que nós começarmos a lidar de forma mais verdadeira, né? De colocar aquilo que a gente pensa de uma forma melhor, lidando com a comunicação para facilitar essa conversa, esse diálogo, então a gente não vai mais guardar na nossa câmara secreta os sentimentos ruins. Agora eu estou entendendo o porquê do Dumbledore fazer aquele encerramento onde ele diz que as nossas escolhas são o que mais importam. Sem dúvida. Tá aí a questão da Gina, que teve uma má escolha diante da fraqueza dela. Mas se a pessoa se fortalecer, ela vai saber quem é o outro. Ela vai querer conhecer esse outro. Ela não vai se deixar levar pelas pessoas. Ela vai se fortalecer naquilo que ela é. Então, a habilidade de mudar a vida é nossa. Está em nossas mãos. Entendeu? Sem dúvida nenhuma. Entendeu toda essa ideia? Então que nós possamos fazer as nossas escolhas, pois é assim que abriremos nossa câmara secreta para despertar o herói que existe em nós. Tchau, tchau. Fica aí que ainda faremos muito mais. Quer saber como surgiu a ideia dessa análise? Explicamos nesse vídeo que está aparecendo na tela. Clique e descubra mais sobre a saga Harry Potter e nossa visão analítica.